Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar retomando um pouco a respeito do texto dissertativo argumentativo, especialmente aquilo que vai ser exigido lá no Enem, né? A gente tem que dissertar, expor um assunto, é um dos principais objetivos de um texto dissertativo argumentativo. Só que não pode ser só isso. Além da gente expor o assunto, dissertar a respeito de algo usando uma linguagem formal, né? Havendo um distanciamento entre o que o autor está escrevendo e aquilo que é dito, é necessário que se defenda um ponto de vista. Aí você me pergunta, professora, como é que eu vou defender um ponto de vista sem me posicionar dentro do texto de forma pessoal? É possível, né? Quando a gente conhece o assunto, quando a gente sabe o que está falando, é possível você defender um ponto de vista, inserir a sua opinião, mas se manter utilizando uma linguagem na terceira pessoa, especialmente a terceira pessoa do singular, se afastando, né, tendo um distanciamento do texto. Em um texto dissertativo argumentativo, nós temos a introdução, que é a proposição. Na introdução, que é o primeiro parágrafo, é importante que você apresente a sua tese, né? Você vai pensar assim, qual é o tema da redação? O tema da redação, por exemplo, é tecnologia, é o mundo tecnológico em que vivemos, né? Então, se a gente tem um tema tecnologia, então a gente vai se posicionar a respeito da tecnologia. Eu acho que é interessante que as pessoas cada vez mais se envolvam na tecnologia, que as pessoas cada vez mais estejam imersas nesse mundo tecnológico. Eu acredito que isso traz mais vantagens para as pessoas. Aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem dominar as diversas tecnologias, elas ficam aquém daquelas que conseguem dominar. Por exemplo, se esse for seu ponto de vista, você tem que deixar isso claro na tese, na introdução do seu texto. Por quê? Porque os parágrafos seguintes, que são os parágrafos do desenvolvimento da argumentação, que geralmente é de 2 a 3 parágrafos, você vai argumentar favorecendo o seu ponto de vista. Então, você tem que ter muito cuidado na hora da seleção desses argumentos, porque os argumentos eles têm que estar hierarquizados, a gente tem que pensar em argumentos fortes, argumentos que realmente comprovem o meu ponto de vista e que você consiga ter uma ligação com a tese. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes o aluno coloca uma tese, coloca um ponto de vista lá na introdução, mas faz uma argumentação que contradiz a tese. Ou que não contradiga, mesmo que não contradiga, às vezes é uma argumentação muito fraca, uma argumentação que fica ali só no senso comum. Então, é preciso bastante cuidado, né? A principal dica que eu dou para vocês, é claro, vocês já estão habituados a fazer o rascunho. Mas antes de fazer o rascunho, tenta fazer um esquema, que é algo mais sucinto, é algo mais resumido. Em uma frase, tenta resumir a sua tese. Em 3 pontos, tenta resumir a argumentação, os argumentos que você vai colocar. Geralmente a gente coloca 2 argumentos e se você conseguir fazer uma contra-argumentação, melhor ainda. O que seria essa contra-argumentação? É quando a gente pega um argumento que uma pessoa que pensa diferente da gente poderia utilizar e aí a gente antecipa essa argumentação, mas não deixa somente ali, a gente rebate. Mostra que a nossa argumentação, aquilo que a gente pensa, é melhor, é mais profundo, é mais verídico para a gente do que aquela argumentação que foi dita antes. Isso é uma contra-argumentação. E na conclusão, a gente faz a retomada da tese e no texto dissertativo argumentativo, lá que é pedido no Enem, é necessário que você elabore uma proposta de intervenção. Lembrando que a proposta de intervenção bem elaborada não é aquela proposta que tem vários agentes, que tem várias ações, que tem vários meios. Não, é aquela proposta de intervenção que está mais completa, aquela que elucida quem vai fazer alguma coisa por meio de algo, objetivando um determinado fim, né? Tendo um efeito.
E além disso, a gente pode fazer esse detalhamento do quem e dessa ação, né? Hoje, o nosso objeto de estudo vai ser a introdução, né? Mais à frente a gente vai ter uma aula só sobre desenvolvimento, só sobre as técnicas argumentativas e outra aula a respeito da proposta de intervenção e a conclusão. Hoje nós vamos nos ater à introdução. Eu trouxe para vocês algumas formas de se fazer essa introdução. Isso aqui não é limitado, eu estou dando exemplos pelos quais vocês podem seguir, não é obrigatório. Ah, professora, eu sou acostumada a fazer a redação de outra forma, eu posso? Pode, você pode continuar fazendo a redação da forma como você vinha fazendo, não tem problema. Mas eu vou trazer para vocês algumas formas que vocês podem fazer para poder melhorar um pouco a escrita. Lembrando que o processo de escrita, gente, é um processo de construção, né? A gente constrói a escrita, a gente tem que ler muito, tem que estar sempre antenado aí com aquilo que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo no mundo, e é preciso escrever. Quanto mais você treina, quanto mais você escreve, melhor você vai ficar, mais desenvolvido na habilidade da escrita você vai ficar, na escrita e na leitura. Bom, a primeira forma pela qual você pode iniciar o seu texto é através de uma explicitação da declaração inicial. A gente tem uma declaração inicial e aí você explicita, você explica essa declaração inicial. Aqui também cabe uma definição, você também pode iniciar o seu texto definindo. Vamos pensar em um grande tema que nós estamos trabalhando aqui, que é a tecnologia como aliada ao ser humano, por exemplo. Como é que a gente poderia começar esse texto? Através dessa técnica, utilizando a explicitação da declaração inicial. Eu trouxe aqui um exemplo. Esse material que eu trouxe para vocês é de um livro chamado Redação, Palavra e Arte, da Tânia Pellegrini, tá? Tá aí a fonte em todas as citações. Então, observa, ela começa dizendo: a tecnologia avança rapidamente, mudando a vida das pessoas, originando uma nova sociedade, um novo tempo. Não há como contestar a importância de ser um indivíduo tecnológico. Cada vez mais o cotidiano das pessoas está imerso no ambiente tech. Então, veja que o início da introdução, né, foi feito através de uma explicitação de uma declaração inicial, né? E, além disso, você percebe que nesse parágrafo a tese está aí. Qual é a tese? A tese que essa pessoa está defendendo é de que a tecnologia ela é importante para o indivíduo, porque ela está presente cada vez mais e, além disso, ela muda a vida das pessoas e muda a sociedade. Então, veja que a tese ela foi colocada aqui, o ponto de vista foi colocado aqui, sem que fosse necessário você dizer eu acho isso, isso e isso, sem que fosse necessário utilizar a primeira pessoa. Então, essa é a primeira estratégia pela qual você pode utilizar para iniciar a sua introdução. A partir daí, no desenvolvimento, aí nós teríamos uma argumentação que comprovasse esse ponto de vista, uma argumentação que fosse mostrando que, de fato, a tecnologia está imersa no cotidiano das pessoas e que ela muda as pessoas e muda uma sociedade. Então, a argumentação ela teria que ir de acordo com a tese. Então, se eu disse que sim, a tecnologia é importante, que ela está presente, que ela muda a vida das pessoas, na minha argumentação eu não posso colocar uma argumentação que vai dizer o contrário. Um exemplo de alguém que está totalmente distante da tecnologia, né? Então, a minha argumentação ela precisa estar casadinha com a minha introdução, com a defesa do meu ponto de vista. Por isso que eu digo para vocês, façam um esquema. Antes de vocês chegarem no resumo, façam um esquema por tópicos. Eu defendo esse ponto de vista, eu acredito que esse argumento pode defender esse ponto de vista, ok? Próxima forma pela qual a gente pode iniciar um texto é através de uma citação. Aí a gente tem que ter bastante cuidado, porque é necessário que de fato você saiba que determinada frase, que determinado enunciado, de fato é daquele autor, né? Para você não estar citando
coisas e dando nome às pessoas, dizendo que as pessoas citaram determinada frase e não foram elas, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, você vai utilizar essa citação quando de fato você sabe exatamente o que foi dito. Professora, mas se eu não souber exatamente todas as palavras, eu posso fazer uma paráfrase, eu posso fazer uma citação indireta. Você pode fazer alusão ao pensamento da pessoa, não necessariamente o que a pessoa disse, ok? Na citação é algo concreto, foi dito isso e isso, tanto é que a gente vai utilizar o quê? As aspas, observe. Os principais progressos da civilização são processos que quase arruinam as sociedades em que ocorrem. Essa afirmação de Alfred Whitehead pode ser ratificada neste momento em que se assiste a tamanho caos numa sociedade tão moderna e informatizada. Então, veja que a introdução do texto foi feita através de uma citação, olha aqui foram colocadas as aspas, e foi dado o nome de quem falou essa afirmação. Então, a partir disso, o texto ele vai sendo desenvolvido, né? Então, observa aqui a tese. A citação diz que os progressos da civilização são processos que arruinam as sociedades em que ocorrem. Então, aqui, a pessoa que está iniciando o seu texto, ela já mostra que, para ela, a tecnologia não traz tantos benefícios assim para a vida das pessoas, né? E ela diz que essa afirmação ela pode ser ratificada, ou seja, pode ser confirmada. Cuidado com isso, tá? Ratificar é confirmar, retificar é consertar. Então, ela está confirmando, ele está dizendo que essa afirmação ela pode ser confirmada, pode ser comprovada no momento em que as pessoas assistem ao caos que é a sociedade moderna e informatizada. Aqui a gente já tem uma tese, um ponto de vista diferente daquele primeiro texto introdutório que eu mostrei para vocês. Professora, tem algum problema isso? Nenhum. Agora, na argumentação, a pessoa vai ter que mostrar que, de fato, a tecnologia, essa sociedade informatizada, é uma sociedade caótica e que esse processo vai arruinando essa sociedade. Por quê? Porque ela iniciou com essa citação. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Lembrando o que eu falei para vocês a respeito de repertório sociocultural. Aqui a gente já teria um indício de um repertório sociocultural, ele trouxe uma citação. Agora, esse repertório sociocultural, ele pode ser produtivo ou ele pode ser improdutivo. Se essa pessoa conseguir organizar todo o texto em torno dessa citação, retoma essa citação, esmiuça essa citação, desenvolve, exemplifica, pode configurar um repertório sociocultural produtivo. Agora, se simplesmente citou e o restante do texto não tem nada a ver com essa citação, a gente vai colocar repertório sociocultural sim, porque afinal de contas ela trouxe uma citação, mas não vai ser produtivo, vai ser o quê? Improdutivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando que, mais uma vez, iniciei com citação, pode sim, é um recurso excelente, mas a gente tem que ter cuidado. Foi exatamente isso que essa pessoa disse, eu conheço de fato a citação, ela disse isso, então eu coloco entre aspas. Não, eu não sei diretamente o que foi dito, então eu posso fazer uma paráfrase, eu posso me referir ao pensamento geral dessa pessoa, ok? Outra forma de fazer uma introdução é através de uma consideração histórico-filosófica. E aí eu acrescento aqui também uma alusão geográfica. Você pode iniciar o texto também não só chamando a história, não só chamando a filosofia ou a sociologia para o seu texto, mas também chamando a geografia, né? Se você conseguir situar, por exemplo, esse tema da tecnologia dentro do cenário geográfico, você pode iniciar sim, sem problema algum. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. O homem sempre se preocupou com sua capacidade de realização de trabalhos mentais, criando ao longo da história vários dispositivos para isso.
das tábuas de madeira utilizadas por gregos e romanos em cálculos aritméticos, passando por inúmeras ferramentas que facilitaram o processamento de conhecimentos, chegou ao computador, capaz de comandar um fluxo de informações antes inimaginável. Então veja que aqui houve um passeio a respeito da história. Nós temos aqui expressões claras que fazem alusão à história, né? Ele faz uma retomada quando ele diz que o homem sempre se preocupou com a capacitação de trabalhos mentais, e aí, quando se diz essa frase, a gente já consegue lembrar do que acontecia, né? Desde o homem pré-histórico, da aquisição da leitura, aquisição da escrita, aquisição da própria matemática, né? A gente tem o iluminismo, a gente tem vários cenários históricos que nos orientam com relação a isso. Aí ele vai dizendo, das tábuas de madeira que os gregos e os romanos utilizavam para cálculos aritméticos, há inúmeras ferramentas que facilitaram o processo de processamento de conhecimentos. Então, claramente, essa pessoa vem chamando a história para o seu texto. E a partir daí, ela vai construir uma argumentação. Aqui, claramente, a gente percebe que o texto parece se encaminhar para que o uso da tecnologia seja algo favorável ao ser humano, já que essa pessoa reitera isso totalmente e mostra que chegou até o computador, que é capaz de comandar um fluxo de informações que é inimaginável, né? E a partir daí, no desenvolvimento, essa argumentação ela vai sendo desenvolvida. Então aqui a gente tem uma alusão histórica, até uma alusão filosófica, né? Quando fala de grego, de romanos, eu poderia fazer uma alusão geográfica? Poderia, a gente poderia situar geograficamente sem problema algum, tá? Outra forma de se começar o teu texto é fazendo uma comparação. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a comparação. É um recurso excelente, mas a gente precisa entender essa comparação, tá? Então, olha o que foi dito aqui. Alguém que decida manter-se à margem da vida digital não pode ser considerado moderno. Então, ela já começa com uma citação forte, que já é a defesa do ponto de vista dela. Ela já disse, olha, se alguém quer se manter alheio à vida digital, então a gente não pode considerar essa pessoa como alguém moderno. Ela reitera, participar do mundo virtual e ser uma pessoa, digamos, digitalmente letrada é uma experiência diferente e moderna. Negar isso é bobagem. É como negar sexo sem tê-lo experimentado. A experiência digital é como a sexual, não pode ser satisfatoriamente explicada por aqueles que apenas leram sobre ela. Então você vê que ela faz uma comparação entre a experiência digital, aquele que está imerso no mundo digital, aquele que não está à margem do mundo digital, aquele que participa, com a experiência sexual. Ele diz que a experiência digital e a sexual, perceba como ela está fazendo a comparação. Como é que alguém vai falar, por exemplo, não é legal estar todo o tempo na tecnologia, a tecnologia não traz benefícios para a vida das pessoas, ficar no mundo virtual não é interessante, a gente tem que se realmente manter afastado, se a pessoa nunca experimentou. Ela faz essa comparação, ela diz, do mesmo jeito que alguém que fala a respeito de experiências sexuais, se a pessoa nunca teve, como é que pode falar a respeito disso? Né? É aquela historinha que quando a mãe da gente conta pra gente, né? Fulaninho, come aqui esse prato que eu fiz, essa receita, um pedaço de bolo. Não, eu não quero, mãe, eu não gosto. Como é que você não gosta se você nunca experimentou? Ele poderia também ter feito essa comparação. Então, percebe que traz grandes elementos, que é a experiência digital com a experiência sexual, no caso que foi colocado aqui pela Tânia, e ela faz a comparação. E o objeto de comparação demonstra que se não há um contato, não se pode falar satisfatoriamente sobre isso. Se eu só li, eu não posso falar se é bom ou se não é bom. Então ela quer dizer o quê? Olha, se você nunca experimentou o mundo digital, se você é uma pessoa totalmente alheia ao mundo digital, como é que você pode dizer que isso é ruim? Então ela vai permeando o texto com essa comparação. Outra coisa que você pode fazer, que é um recurso maravilhoso, mas é perigoso,
Eu quero que chamar bastante atenção para isso. Acendam aí várias luzes na cabeça de vocês. Pergunta. Professora, eu posso começar a introdução do meu texto através de uma pergunta? Pode, sem problema nenhum. Mas a pergunta ela tem que ser respondida. Quem tem que responder a pergunta é você que está construindo o seu texto, não é o avaliador, tá? Então, você começa o seu texto, a introdução com uma pergunta, ok. Então, na argumentação, você vai concluir essa argumentação respondendo a essa pergunta. Então, ela coloca, o que fará o homem em meio a tanta tecnologia? A automação lhe dará mais tempo livre para quê? Afinal, não é o trabalho que enobrece o ser humano? Então, perceba aqui que nós temos 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas precisam ser respondidas em seu texto. Então, é um recurso maravilhoso, você pode utilizar sim, não tem nenhum problema, mas é preciso que você tenha muito cuidado ao fazer a pergunta, porque às vezes você faz a pergunta e vai começando o teu texto, vai desenvolvendo e termina o texto e você não responde a pergunta. Né? Às vezes a pessoa quer até retomar a pergunta na conclusão, mas essa pergunta ficou sem resposta, ficou vazia, tá? Então, eu posso começar com pergunta? Muito bem, pode sim, mas faça a pergunta e responda a pergunta, ok? O último exemplo de tipo de introdução que eu vou trazer para vocês é a narração. Aí, professora, narração, sim, cuidado. Tem um elemento lá na tabela de competências, lá na competência 2, porque a competência 2 ela vai ver se você escreveu o texto dentro do limite do texto dissertativo argumentativo, se você compreendeu bem a proposta da redação, né? E se você tem um repertório. Então, você tem que tomar cuidado. Eu posso iniciar com a narração? Posso, mas isso não pode ser todo o meu texto, isso não pode ser predominante no meu texto. Pode ser só um recurso que eu vou utilizar. Então, ela começa dizendo, no Jornal da Tarde, no Piauí, noticiou a história de uma senhora que foi salva por um médico virtual. Ele a consultou por uma tela de televisão, enquanto ela era removida por uma ambulância a um hospital. É a tecnologia a serviço da vida. Aqui pode cair até uma introdução por exemplificação. Pode ser também, tá? Então, você percebe que é um trecho muito pequeno de narração, onde você está narrando aquilo que foi noticiado no jornal, mas você retoma dizendo que é a tecnologia a serviço da vida, e aí a partir daí você vai construindo o texto dissertativo argumentativo, tá? Então, gente, essas foram algumas dicas que eu quis trazer para vocês a respeito de como a gente deve iniciar o texto dissertativo argumentativo. Eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem que trata a respeito disso, tá bom? Bons estudos, um abraço, obrigada. Fique em casa.